E aí, tudo beleza? David Art aqui do Team Design, tô gravando mais um vídeo pra você e tudo, bomba, é o seguinte, mano. A Adobe desistiu de comprar o Figma. Rapaz. Tava uma treta aí desde o ano passado e a Adobe desistiu. Vamos falar sobre isso. Bora, vamos nessa. Então, caso você não saiba, ano passado a Adobe anunciou a compra do Figma, que era o seu principal concorrente nessa parte de prototipação, né? O Figma começou a ganhar mercado, realmente virou um monstro nessa parte, é o software mais utilizado em todo o mundo pelas empresas que trabalham com produto digital. E a Adobe comprou o Figma por 20 bilhões de dólares. Foi isso que foi anunciado ano passado. Eu, inclusive, fiz alguns vídeos ano passado. Fiz um antes da compra, né? Que eu meio que previ sem querer que a Adobe ia comprar o Figma. Depois eu fiz um sobre a compra e depois fiz um outro falando sobre a Adobe XD. Inclusive, se você quiser ver outros vídeos aqui, né? E tiver alguma dúvida de design, enfim, qualquer coisa, digita aí Team Design mais tema no YouTube que você vai encontrar. Já segue aqui o canal, se inscreva, ative as notificações, você pode ser membro também, beleza? Essa notícia foi ano passado, e aí foi se indo, né? Tipo, anunciou que ia comprar, mas não tinha comprado ainda. Por quê? Porque a União Europeia, através dos seus sistemas regulatórios, começou a frear essa negociação. O principal ponto é a questão do monopólio. Claro que deve ter questões aí contábeis, sei lá, jurídicas, que a gente não tem noção, né, do que se trata, mas um principal ponto é essa parte do monopólio, porque a Adobe realmente teria um monopólio, né, adquirindo a ferramenta do Figma. E aí, esse imbróglio, eu falei certo essa palavra? Imbróglio. Enfim, essa treta tá desde o ano passado. E o Figma continuou se atualizando. O Figma teve o config, atualizou, proporcionou novas possibilidades pra gente, tokens, o Dev Mode, tantas outras coisas que eu já falei aqui no canal e também no Instagram do TIFF, que você pode seguir a gente. E hoje foi anunciado que a Adobe desistiu da compra do Figma, justamente por causa dessa treta que tá pra se desenrolar, que nunca se desenrola, né? Afinal, compra ou não compra, permite ou não permite. Enfim, basicamente aí você pode procurar aí na internet mais informações para você se informar melhor. Bom, dito isso, vamos entender a nossa parte como designers, como produtores de conteúdo, como professor, o que isso impacta pra gente ou se não impacta. E também uma visão de mercado, né? Falar um pouquinho de mercado também, o que eu imagino, que eu vejo. Primeiro ponto, essa aquisição foi recebida mais ou menos pela gente, né? Da comunidade. Por quê? Porque realmente a Adobe teria tudo nas mãos. Ela tinha um Adobe XD e teria o Figma. Então, assim, ela poderia acabar com o Adobe XD, enfim, tal, mas seria realmente um monopólio. E nós, como consumidores, nós preferimos ter concorrência, porque é o que estimula as empresas a melhorarem, a praticarem melhores preços, né, a sempre se atualizarem. Então, concorrência é bom. Acho que até o pessoal da própria Adobe deve entender que concorrência, em certo ponto, para eles é bom. Todo mundo sabe. Então, não ter essa fusão tem esse lado bom. O Figma, ele continuou na toada dele. Continuou atualizando. Teve o evento Config que foi bem grande lá na Europa. Se não me engano, foi na Europa. Onde ele atualizou e mostrou novidades. Tem os tokens. Agora tem o modo Dev, né? O Dev Mode. Várias atualizações. O Figma continuou atualizando, continuou sendo utilizado, baixado, cada vez melhor. Portanto, em questões de Figma, pra gente, eu percebo que não vai mudar nada. Porque o Figma continuou trabalhando como se não tivesse compra. Eu até falei em alguns casos, algumas conversas assim, caramba, parece que nem comprou, e na verdade não comprou, né? Porque o Figma continua da mesma maneira, praticando, fazendo as mesmas coisas. E realmente se confirmou, né? Que acabou, que a Adobe não tinha comprado. Então, pra gente, eu vejo como algo legal essa desistência. Tem os pontos que a Adobe poderia melhorar, impulsionar o Figma? Com certeza, porque a Adobe, é importante ressaltar, é uma das maiores empresas do mundo
Muitas tecnologias que nós utilizamos vieram da Adobe, ou foram inseridas através da Adobe. Acredito que muitos de nós designers estamos aqui também, claro, tem os nossos estudos, a nossa persistência, né? Mas também por causa das ferramentas da Adobe, né? Quem não utilizou, começou a utilizar o Photoshop, mesmo que pirata, né? Então a gente começa pelas ferramentas da Adobe. Eles, querendo ou não, né? Popularizaram muita coisa pra gente que trabalha com design, trouxe novas possibilidades, sim. Independente se foi com pirata ou não nos tempos atrás, né? Antes de ter assinatura. Realmente, a Adobe tem um papel imprescindível, assim, no mercado que nós temos hoje de tecnologia. Não tem como negar. As tecnologias que ela proveu são excepcionais, assim. Não tem como negar isso, e ela é uma empresa gigantesca. Então, talvez o Figma pudesse realmente pegar um impulso através desse canhão gigantesco que é a Adobe e ser melhor ainda. Mas a gente não sabe. Nós não sabemos. E nessa dúvida entre escolher o que pode ser e o que nós já temos, eu escolho o que nós já temos, né? Que o que seria ter o Figma e ter uma outra empresa grande que está correndo atrás, ou que vai correr atrás, que é a Adobe. Portanto, não vejo que vai mudar nada pra gente. A gente vai continuar atualizando o Figma, utilizando o Figma. Agora, não sei se vai aparecer outra empresa para querer comprar o Figma. Olha, se eu sou uma Microsoft da vida aí, não que eu queira, tá? Mas se eu sou uma Microsoft da vida aí, eu vou lá, vou no Figma, entendeu? Então, mesmo que seja mais caro, mas eu vou. Enfim, mas até então estamos tranquilos nessa parte. Não vejo que o Figma vai mudar, pelo menos a curto ou médio prazo. E a Adobe vai ter que correr atrás. Questão de mercado, aí eu vejo um erro da Adobe, né? Porque a Adobe, ela comprou o Figma e meio que parou no tempo. Ela retirou o Adobe XD, eu acho que ela estava tão certa, né, que daria tudo ok na compra, que ela retirou o Adobe XD do seu catálogo de produtos. Ela não retirou do Creative Cloud, então quando você assina o Creative Cloud, você tem o Adobe XD lá. E a Adobe também oferece, ou oferecia, né, o Adobe XD para B2B, então para escolas, empresas. Inclusive, eu fiquei sabendo sobre, ou melhor, não fiquei sabendo, eu fiquei desconfiado sobre melar essa compra do Figma, porque eu fui chamado para dar uma aula no Senac de Adobe XD para professores, né? Infelizmente eu passei mal no dia, não consegui ir. Mas quando eu perguntei sobre o Figma tal, eu já imaginei que poderia melar essa negociação. Mas voltando aqui pro assunto, né? A Adobe perdeu muito tempo, porque ela postou as fichas no Figma, e apesar dela continuar atualizando, não encerrou a equipe do Adobe XD, nada disso, mas ela tirou do usuário comum o Figma. Por isso até que eu gravei um vídeo falando para parar de utilizar o Adobe XD. A impressão que ela passou para todo mundo é que o Adobe XD já era, que tinha acabado. Enquanto isso, o Figma foi se atualizando, foi criando mais força. E agora que melou a compra, a Adobe XD, que já estava atrás do Figma nessa parte de produto digital de protótipo com a Adobe XD, vai ter que correr muito mais. Então, se ela estava 100 metros atrás, agora ela está 300, 500 metros atrás nessa corrida. E vai ter que se esforçar muito para poder divulgar novamente, se assim eles interpretarem, né? Continuar com a marca do Adobe XD ou lançar alguma outra coisa nova, não sei. Só sei que eles perderam realmente tempo, e talvez essa escolha de tirar o Adobe XD, pelo menos para nós, usuários comuns, né, trazer essa percepção que o Adobe XD já era, foi um pouco equivocada, sabendo que poderia dar, que poderia não dar em nada essa compra, né? Ou foi como eu disse, eles estavam tão certos que daria certo essa compra, que optaram por isso. Mas mesmo assim é negócio, né? Tipo, cara, só vai na boa, né? A empresa é grande, é um produto que tem marca. Então, na minha opinião, foi um equívoco. E o Adobe XD não é ruim. Apesar de eu atualmente preferir o Figma, o Adobe XD,
em algumas certas coisas, né, ele até é um pouco superior ao Figma, né? Claro que o Figma como um todo é melhor, mas o Adobe XD não é difícil de utilizar, não é tão pesado quanto outros softwares da Adobe, tem as qualidades, daria para ser trabalhado, né? Mas a Adobe XD, que já vinha perdendo o campo pro Figma antes mesmo de falar dessa compra, né? Perdeu ainda mais e agora vai ter que se coçar, vai ter que correr realmente, vai ter que pensar alguma estratégia para ter um software que chegue pelo menos a empatar com o Figma. Porque agora, nesse momento, não tem como. Não tá nem empatando, tá tomando uma goleada. Eu não sei como será o futuro, eu quero ouvir seus comentários aqui, as suas opiniões, deixa aí. Eu imagino que eles vão reativar o Adobe XD para o usuário comum, né? Como eu disse, para B2B, na própria Creative Cloud ainda estava o Adobe XD. Acho que eles vão investir mais em propaganda. Eles vão ter que pagar mais influencers, vão ter que pagar para mim, para outros influencers aí para divulgar a ferramenta, porque perdeu muito campo. E dessa história toda, quem se beneficiou mais foi o Figma, porque o Figma foi divulgado, foi associado à Adobe e era uma coisa que já era benquista, já era grande, continuou na mesma toada, na mesma pegada, não mudou, então não decepcionou os seus usuários, a sua comunidade ao longo desse trâmite e vai continuar da mesma maneira e eu não duvido nada que seja comprado por uma grande outra empresa aí, tá? Sobre o lado da Adobe, eles perderam realmente uma grande oportunidade. O Adobe XD foi um projeto muito legal quando iniciado, lançado, uma proposta legal, só que perdeu o timing. Talvez tenha demorado para lançar, talvez tenha demorado para atualizar, talvez por ser uma empresa muito maior que o Figma, tenha todos esses problemas, mas ao mesmo tempo também tem mais possibilidades, não é? Aí, durante todo esse trâmite, a Adobe ficou estagnada, sem nenhum produto praticamente, né? Nessa parte de produto digital, de criação de interface. Ficou só com o Figma, mas quando deu errado, ela se separou sem levar nada para casa, né? Não tenho dó da Adobe, não tô falando aqui de forma piegas, né? Nossa, pedante, nossa, que triste a Adobe. Não, porque a Adobe é uma empresa grande, ela se vira, tem dinheiro, são pessoas que, pô, muito capacitadas para administrar a Adobe, né? Não é qualquer um que vai chegar na presidência, que vai fazer esse negócio. Então não tem nada a ver. Eu tô passando apenas a minha visão realmente como usuário, percebendo que perdeu o time e se equivocou um pouquinho nessa parte de não ter uma alternativa. E aí agora para retomar a marca vai ser difícil. Para mim, que é usuário, como eu disse, é muito bom. Acredito que para você também, essa parte. Para mim, que é produtor de conteúdo, também é bom, porque eu sou um dos poucos ainda que tem algumas playlists de Adobe XD, né? Eu tenho alguma galera que fala de Adobe XD, mas todo mundo foi pro Figma. Então eu vou ter mais opções para criar conteúdo, mais opções para fazer ações com a Adobe, aí se eles quiserem, se eles acharem interessante. E a vida segue. A vida segue com dois softwares aí que vão começar a brigar, né, num bom sentido, para ter a nossa... para poder serem referência, né, no campo de design de produto digital. E é isso sobre essa compra. Me surpreendi? Sim. Esperava que a Adobe finalizasse a compra. Por ser Adobe, inclusive. Gostei? De certo modo, sim. Porque vai ter mais concorrência e eu vou ter mais conteúdo para criar de várias ferramentas. Vai mudar na minha vida? Não. Na verdade, só vai ter mais opções. E acredito que na sua também. E você, já utilizou o Adobe XD? Já trabalhou com Figma? Você acha que a Adobe vai trazer agora o Adobe XD com força? Vai investir em anúncio pra caramba? O que você tá achando? O que você achou de todo esse imbróglio? Espero que tenha falado certo agora. Dessa treta da compra da Adobe com Figma. Deixa aí. Eu vou deixar agora também para você um vídeo para você conferir sobre essa parte da Adobe XD e Figma, a minha opinião também.
e a gente continuar refletindo, conversando sobre, afinal é um acontecimento importante na nossa área. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que isso ajuda demais. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, pode ser membro do canal bem baratinho, seguir a gente no TikTok, seguir a gente no Instagram, tem um curso prototipo aqui, o link na descrição para o nosso curso de Figma, e tem um blog tifopdesign.com.br com muito conteúdo pra você. Eu vou indo nessa, estuda aí, galucha, estuda aí, galucho. Um forte abraço, até mais, valeu, fui.